ousadia, porque o Senhor nos recebe. Esse é o nosso Deus, que se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus todo-poderoso, grande, soberano, inigualável, com toda a glória, força, honra, poder, escolheu se esvaziar e veio a este mundo como homem, negando-se a si mesmo. Tomou a cruz que era para ser nossa. Por isso nós estamos aqui hoje. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Glórias a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos meditar hoje no texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu estou na ARC, Revista e Corrigida. Depois eu vou mudar, aí eu aviso. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Vocês lembram o tema que nós vamos conversar hoje? A pastora não vale, que é a pastora que fez o cartaz, né? Então a pastora já sabe. O tema de hoje que Deus trouxe para nós, que Deus quer trazer para nós, é transformação em Deus. Transformação em Deus. E hoje é um dia muito especial para a gente falar desse tema, né? Porque hoje nós celebramos a Páscoa. Então, a Páscoa, o que ela é, né? É a saída, a passagem da escravidão para a libertação, para a liberdade, da morte para a vida. A transformação da morte para a vida. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso hoje. O Senhor, Ele transforma, Ele muda. Então, Ele transforma a tristeza em alegria. O Senhor tem o poder para transformar. Ele muda. Aquilo que já não tinha mais vida, Ele transforma e dá vida. Aquilo que era escuro, que era sombrio, o Senhor traz cor e traz um novo brilho. Esse é o nosso Deus. Eu queria ler com vocês, 2 Coríntios 3, versículo 16, diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, venha nos dar a sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a sua voz. Venha revelar a sua palavra aos nossos corações. Fala aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, voltando lá no versículo 16, diz assim: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aquele véu que tampava o nosso entendimento é tirado da mente daquele que se converte ao Senhor. E depois o versículo 17 diz assim: o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então o Senhor abre as nossas cadeias, as nossas prisões. O que é que tem nos prendido? O que é que talvez esteja nos prendendo? Seja um medo, uma insegurança, uma ansiedade. O que é que tem nos prendido? O Senhor nos dá liberdade. Liberdade de servir ao Senhor. É ser livre, é ser alegre, é ser feliz. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Depois no versículo 18 ele diz assim: nós com o rosto
descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Olha só, no versículo 16 ele fala assim: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, assim, vamos supor que Deus está aqui, faz de conta, né? Que Deus está desse lado aqui. Só um exemplo, tá, gente? E eu estou aqui, ó, eu estou virada para cá. Então, eu estou de costas para Deus, certo? Estou com o meu entendimento tampado, eu tenho cadeias, eu estou de costas para o Senhor. Mas, quando alguém se converte, quando eu me volto para Ele, eu estou com o meu rosto voltado, com o meu pensamento, com o meu desejo voltado para o Senhor. Então, eu, como um espelho, certo? Um espelho, faz de conta que eu sou um espelho, e o Senhor está aqui. Eu estou na direção dEle, eu estou convertida para Ele. Então, como um espelho, eu vou refletir a glória do Senhor. Porque a glória dEle vem sobre mim, e eu reflito essa glória como um espelho. Olha que coisa linda. Você e eu, você tem capacidade de refletir a beleza e a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, quando nós estamos voltados para Ele, nós nos comportamos como Ele. Sabe um pai? Quando você tem um filho, geralmente a criança é parecida com o pai. É exatamente a mesma coisa. Ou então, quando nós andamos muito com uma pessoa, você vai andando com aquela pessoa, você vai pegando o jeito dela. Às vezes é um sotaque, e você começa a falar igual a pessoa. Você começa a pedir um cafezinho, é um trem ali, é um cafezinho. Você começa a falar igual a pessoa, sem querer, sem perceber. Então, se você é amigo de Deus, se você está andando com Ele todo dia é hoje, amanhã eu estou com Deus de novo. Depois de amanhã eu estou com Deus de novo. E depois na quarta e na quinta eu estou com Ele de novo. Na sexta outra vez, eu acordo, penso nele, eu vou trabalhar, falo com Ele, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou ficando parecida com Ele. Eu vou ficando parecida, as minhas atitudes, o meu comportamento vai ficando parecido como Ele é. Eu vou refletindo como um espelho a glória do Senhor. E aí o texto continua dizendo: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, na imagem dele, pelo Espírito do Senhor. Transformados de glória em glória. Ai, Thaís, mas eu me converti ao Senhor hoje, me converti agora. E eu ainda tenho essas manias, Irmãos, é de glória em glória. Não desista, é de glória em glória. Não é de uma vez, pode ser. Deus pode fazer um milagre e de uma vez você se transforma. Mas é de glória em glória, pouquinho por pouquinho. A cada dia você vai ficando parecido com Ele. E essa transformação é uma transformação radical, irmãos. Deus, Ele quer nos mudar por completo. Sabe a borboleta? Vocês já viram aquela lagartinha? Uma lagarta, né? Nossa, já vi umas bem grandes assim. Uma lagarta. Ela rasteja, ela parece uma minhoquinha. Aquilo é a lagarta. E, de repente, ela passa por um processo. E ela se transforma em uma borboleta. Não é uma coisa totalmente diferente uma da outra? Primeiro era uma lagarta, depois ela se transforma em uma borboleta. Ela não rasteja mais, agora ela voa. E vira aquela borboleta linda, né? Sempre que a gente olha, a gente fica encantado. O Senhor quer fazer isso com a gente. É como uma transformação da água para o vinho. Percebe que é totalmente uma mudança. Não é mais aquilo. A Thaís não é mais a mesma. Mudou. E a transformação é tão radical que é uma mudança de identidade. É uma mudança de identidade. O Senhor transforma a nossa identidade. Hoje eu sou Thaís, brasileira, filha do Osmar e da Beth, não é? Só que Deus transforma a minha identidade. Ele me faz filha de Deus, cidadã dos céus. Não mais desse mundo. Não mais desse mundo. Filha de Deus.
filha de Deus. Você já parou para pensar? Quando você olha, você se converte, faz de conta que Deus está aqui, e você começa a olhar para a grandeza do Senhor. Olha o quão grande Ele é. E pensar que você, quando você se converte, você se torna filho, não é algo grandioso demais? Não é uma coisa que te dá uma alegria? Você fala, eu sou filho, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Quem é contra mim? Quem pode ser contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não tem como. O Senhor transforma a nossa identidade em filhos. Irmãos, creia. Creia nessa palavra. Porque é isso que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Ele nos tornou filhos. Ele nos livrou da morte, literalmente. E nos deu vida. Então, muitas vezes a gente vê a situação no nosso redor e às vezes as coisas não andam lá muito bem. Às vezes a gente vive no meio de brigas na nossa casa ou brigas no trabalho, dificuldade. São tantas coisas. E cada um de vocês sabe a luta. Mas às vezes o Senhor, Ele quer nos pedir, não para que a gente peça para o Senhor mudar a situação, mas primeiro para olharmos para nós mesmos e pedir, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, como o Senhor quer que eu seja? Hoje o Senhor nos convida a olharmos para nós mesmos. Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Essa oração é poderosa, irmãos. 2 Coríntios 13, 14, ainda no mesmo texto que nós estávamos, versículo um pouquinho para trás, ele diz assim, eu estou na NAA agora, mas a mente deles se endureceu. Até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo o véu é removido. Só em Cristo o véu é removido. Quando o Senhor tira esse véu, a gente começa a enxergar em nós o orgulho, a falta de perdão, aquilo que o Senhor quer, o pecado. Nós começamos a enxergar com os olhos de Deus o que precisa ser mudado em nós. Eu queria relembrar com vocês a história de Nicodemos. É uma história muito legal e eu gostaria de ler. Hoje a gente vai ler bastante texto, tá bom, gente? Hoje nós vamos estudar bastante a palavra. Eu estou na NVT agora. Diz assim, havia um desculpa, eu não falei o texto, né? É João 3, a partir do versículo 1. Diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era líder. Então, veja só, Nicodemos era alguém entendido. Ele era líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, olha o que Jesus falou para Nicodemos. Presta atenção no que o Senhor falou para Nicodemos. Versículo 3, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui, quem não nascer de novo, é necessário que a gente nasça outra vez. Lembra que eu falei da mudança de identidade? É uma mudança radical, gente, é nascer de novo. E aí Nicodemos traz a dúvida, né? O que ficou na cabeça dele? Olha só o que ele falou para Jesus. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Essa foi a pergunta de Nicodemos para Jesus. Como é que pode, Senhor? Eu já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. É um nascimento espiritual. É um nascimento do Espírito. Olha o versículo 6, que interessante. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, não é assim? Se a gente tem um filho, esse filho é humano.
seres humanos só podem gerar vida humana. Mas o Espírito Santo de Deus dá à luz vida espiritual. Por isso que nós falamos, eu quero nascer do teu Espírito, Senhor. Quero matar a minha carne, eu quero fazer a sua vontade, eu quero nascer do seu Espírito. Portanto, versículo 7, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. É um outro nascimento, é um outro RG, é uma outra identidade. Agora, filhos do Espírito. João, capítulo 1 ainda, capítulo 1, João 1, vamos voltar um pouquinho, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam quem? Ao Senhor Jesus. Todos que receberam ao Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É uma nova identidade, gente, é um novo nascimento. Agora, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Oh, glória! É uma transformação, como eu falei, né? É uma transformação radical. É um novo nascimento. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma transformação da morte para a vida. E esse sacrifício, essa entrega do Senhor, do seu Filho, é exatamente o que nós celebramos hoje. É a Páscoa do Senhor. E eu queria ler com vocês, meditar um pouquinho sobre essa Páscoa. Vamos lá em Êxodo, na NVT, capítulo 12, a partir do versículo 21, diz assim. Aqui, irmãos, só para contextualizar. A gente vai falar sobre a primeira Páscoa, quando Deus inaugurou a Páscoa, quando Deus revelou pela primeira vez lá para Moisés, já tendo o plano de nos enviar o Cordeiro que nós celebramos hoje. Como nós cantamos aqui, adoramos o Cordeiro. O Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, veio como homem. Aqui nós vamos ler, meditar sobre a primeira Páscoa, quando o Senhor mostrou ao homem sobre esse cordeiro. Diz assim, em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de isopo e molhem-no com sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes e nas laterais e no alto das portas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará sobre aquela casa, não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lá em João 1:29 diz que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse sangue passado nas portas impedia que aquela família vivesse a morte dentro de sua casa. E do mesmo modo, irmãos, o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida nos livra da morte. O sangue de Jesus impede que a gente morra. Como diz o Senhor Jesus, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, porque o Senhor preparou para nós a vida eterna. Vamos ler João 13, versículo 1, diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai.
Então aqui, irmãos, a gente falou da primeira Páscoa, quando Deus ensinou o homem. Agora nós vamos falar da última Páscoa que Jesus viveu aqui, tá bom? Então eu queria que vocês tivessem esse cenário em mente. Ali eles estavam nos preparativos da Páscoa. Então já estava naquele clima, né? Aquele clima pesado. Jesus já sabia que ele seria sacrificado. Jesus já sabia que ele seria morto. E o texto diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Então veja, irmãos, Jesus ele estava angustiado. Mais para frente nós lemos isso. Depois, se você quiser ler os capítulos 13, 14, 15, 16 de João, fala sobre a angústia do Senhor Jesus, porque ele veio como homem e ele sabia que ele ia morrer em poucas horas. Versículo 2: estava na hora do jantar, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Então Jesus já sabia disso também. Jesus sabia que era Judas que o iria trair. Versículo 3: Jesus sabia, antes, vamos só voltar aqui. Jesus estava nesse cenário, sabendo que ele seria sacrificado, sabendo que existia um traidor no meio deles. Era esse o cenário de Jesus. Mas Jesus sabia a sua identidade de filho. Jesus não se deixou abater. Nesse momento, Jesus poderia estar cabisbaixo e triste, mas ele não deixou se abater, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia sua missão e ele sabia a sua identidade. Olha o que diz o versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. E o que mais que ele sabia? Ele sabia que ele viera de Deus e que ele voltaria para Deus. Então, as circunstâncias não podiam abalar o Senhor Jesus. Do mesmo modo, irmãos, nós sabemos quem nós somos filhos de Deus. Então, não permita que as circunstâncias te abalem. Não permita que a tristeza e as dificuldades e as dores desse mundo tirem a sua fé. Não permita, porque o Senhor Jesus também sofreu, mas ele sabia que ele voltaria para Deus. Então a circunstância desse mundo não abalou o Senhor Jesus, as circunstâncias não abalaram, ele sabia quem ele era. E aí, olha só, o que ele fez? Sabendo que ele era de Deus e que ele voltaria para Deus, ele se levantou da mesa, versículo 4, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Então, Jesus começou a se lamentar e chorar porque ele ia morrer? Não. Pelo contrário, Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos num simbolismo de perdão de pecados e lavou ainda o pé de Judas, aquele que iria o trair. Será, irmãos, que se a gente não tiver voltados para Deus, nós faríamos isso? Eu acho que eu não faria. Existe uma pessoa ali que queria trair o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez? Lavou os pés dele, num sinal de perdão, num sinal de: você tem parte comigo. Estou lavando os seus pés para que você entenda que eu te limpo. Então Jesus refletiu ali, como um espelho, ele refletiu a natureza divina e não a natureza carnal. Porque a gente, em nossa natureza carnal, nós não nos comportaríamos assim. Não é verdade, irmãos? Vocês estão quietinhos hoje, né? O Senhor quer alegrar o nosso coração e nos mostrar a natureza divina dele. Ele quer nos mostrar como ele é amoroso, como ele é
tem compaixão e misericórdia, como Ele nos ama, a ponto de lavar os pés daquele que iria o trair. Jesus não quer que a gente viva ou se mova baseado nas circunstâncias da nossa vida, baseado nas nossas dores, na nossa dúvida, no nosso medo, no nosso cansaço. Não, o Senhor quer que a gente viva cada dia olhando para Ele, convertidos a Ele, porque é Ele que nos fortalece, não é a sua força, não é no seu braço, não é do seu jeito, é na força do Senhor Jesus. João 19, versículo 2 diz assim, aqui agora a gente já saiu da parte da ceia, né? Jesus teve a refeição ali, lavou os pés, depois vai acontecer uma série de acontecimentos. Ele vai ser preso. Vocês se lembram do que acontece com o Senhor Jesus? Ele é preso. Ele apanha. As pessoas cospem no rosto de Jesus. As pessoas chutam o Senhor Jesus. Jesus é levado preso injustamente, é levado preso, mas ali ele sabia a sua missão. Ele estava carregando um pecado que não era dele. Ele carregava o pecado de toda a humanidade. Ele carregava o meu pecado naquela hora. E ele fazia isso por amor. E ali em João 19, versículo 2, diz assim, os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Pensa, irmãos, na cena. Com certeza não era uma coroinha. Era uma coroa de espinhos, com a intenção de machucar. E depois, zombando dele, puseram um manto vermelho. Zombavam dele dizendo, salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. O Senhor Jesus foi humilhado. Colocaram um manto vermelho, simbolizando a realeza, né? Mas era simplesmente para rir, para zombar do Senhor Jesus. Então ali ele foi humilhado moralmente, ele foi humilhado fisicamente. O Senhor Jesus foi moído, ele foi moído mesmo. Moído por minhas transgressões. Ele foi ferido pelas minhas maldições. O castigo que era para ser nosso foi lançado sobre ele. Tudo para nos transformar em filhos. Tudo isso que Jesus passou no Calvário. Tudo isso que Jesus passou, desse caminho de sofrimento. Sofrimento tão grande que a gente não consegue imaginar. Tenho certeza que nenhum de nós aqui passou ou vai passar por esse sofrimento. Ele passou tudo isso com o único objetivo de nos tirar a natureza humana e nos dar a natureza de filhos de Deus. João 19, 17 diz assim, carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali, eles o pregaram na cruz. A morte mais humilhante que alguém poderia passar era ser pregado numa cruz ali com poucas roupas. Tiraram as vestes de Jesus. A gente não sabe se naquele momento ele estava passando frio, fome, a boca seca, porque ele carregou uma cruz pesada. Ele apanhou. Sua carne foi rasgada. Os estudiosos dizem, né, que nos chicotes tinham espinhos que eram lançados. Quando o chicote era lançado,
agarrava na pele e arrancava um pedaço da carne. Então, o Senhor Jesus passou, teve a sua carne rasgada mesmo, para cobrir o nosso pecado. Vamos continuar essa meditação em memória do que o Senhor fez por nós, lá em Mateus 27, versículo 50. Depois que ele passou por tudo isso, apanhou, foi crucificado, ele teve as suas mãos furadas. Você já imaginou, irmãos, o tamanho do prego para atravessar a mão de um homem adulto? Foi furada as suas mãos e os seus pés. Imaginem as marretadas ali. O Senhor Jesus sofrendo isso. Por amor a cada um de nós. Para que a gente pudesse olhar para Ele e falar: o Senhor venceu por mim. O texto diz assim: Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Então, ali naquele momento, o corpo humano de Jesus morreu. Ele entregou o seu espírito. O corpo, a carne de Jesus já não tinha mais vida. Ele se entregou. E aí, olha que coisa linda, irmãos. Antes de ler o versículo 51, deixa eu só relembrar os irmãos. No Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo dentro do templo construído para o Senhor, lá no Antigo Testamento, existia um véu, uma cortina, um véu grosso com muitos tecidos, devia ser muito pesado, né, esse véu. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, um lugar onde não podia entrar. Quando Jesus morreu, vamos ler lá o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aquele véu que nos separava da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que ninguém podia entrar, aquele véu foi rasgado quando Jesus morreu. Não foi alguém que foi lá e cortou com uma tesoura, não foi. O véu foi rasgado de maneira sobrenatural, nos mostrando que agora o caminho estava aberto. Nos mostrando que agora, por causa do que o Senhor Jesus fez, nós podemos chegar até Deus ousadamente. Não precisamos mais de um intermediário. O nosso sumo sacerdote que nos leva até a Deus é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, é só olhar para Ele. Agora o caminho está aberto, não tem mais separação, irmãos. Presta atenção, não tem mais separação. Não existe pecado, não existe, não deixa o inimigo te acusar, não permita, porque o inimigo é mentiroso, o inimigo vai falar que você não pode, o inimigo vai falar que você está sujo, o inimigo vai colocar vergonha diante de você, ele vai jogar na sua cara os seus pecados, mas você vai falar o que a palavra do Senhor Jesus diz, que ele rasgou o véu, e agora não tem mais separação, não tem mais. Se você está convertido, se você está voltado para o Senhor, e se você se arrepende, se você entrega a sua vida, Ele te limpa, Ele te lava. Ele não lavou os pés dos discípulos antes de ir para a cruz, nos mostrando: filho, filha, não importa a sua sujeira, eu te limpo. Eu fiz tudo isso porque eu te amo, porque eu quero você perto de mim. Eu quero te tornar meu filho, você é meu. Você não é mais do inimigo, agora você é meu. O véu se rasgou, não tem mais separação. E a terra
tremeu e as rochas se partiram. Imagina, irmãos, ali o corpo de Jesus ainda estava na cruz e começou ali um terremoto. A terra tremeu, as rochas, pedras se quebraram. Um evento espiritual se movendo fisicamente aqui na terra. E todos viram. E aí até me lembrei daquele cântico. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O véu que separava não separa mais. Só que naquele momento, Jesus estava morto. O corpo de Jesus estava morto, não é? Então, naquele momento, eles ainda não tinham entendido isso. Porque naquele momento, Jesus estava na cruz. Só que Jesus prometeu que ele iria voltar. Jesus prometeu. Irmãos, isso para mim é algo muito especial. Porque o Senhor venceu a morte. E nós vamos ler isso aqui em Mateus 28, versículo 1, diz assim. Isso que a gente acabou de ler aconteceu numa sexta-feira. Tem até o feriado, né? Sexta-feira Santa. Isso aconteceu numa sexta. A gente está relembrando a Páscoa, né? Então agora vamos para o sábado. Dia seguinte, sábado, dia de choro, porque Jesus ainda parecia que estava morto, né? Vamos lá, no que o texto diz. Mateus 28, 1. Depois do sábado, ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana, é como se fosse hoje, né? Como se fosse hoje, domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo onde Jesus estava, porque ele morreu. Então, colocaram ele no túmulo, certo? Né? Naturalmente, colocaram o corpo do Senhor Jesus no túmulo. De repente, olha só, versículo 2, houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Olha essa cena, irmãos. Então o anjo do Senhor falou com as mulheres, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Elas olharam e viram o túmulo vazio. E elas não entenderam, mas aí o anjo explicou. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Vejam onde estava o seu corpo. Não estava mais lá. Aí o versículo 7 diz assim, agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Jesus venceu a morte. Irmãos, isso para mim, acho que para todos nós, né? Acho, com certeza. Isso para nós é muito especial. Porque o Senhor venceu a morte. Acabou, não tem mais o que ter medo. Não tem mais o que temer. Todo mundo fala assim, tem um ditado, né? Para tudo tem um jeito, menos para a morte. Não tem esse ditado? Só que, gente, para a gente não. Para a gente isso não é verdade, não. Para tudo tem jeito, inclusive para a morte. Porque o Senhor Jesus venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Cadê, morte? Cadê a sua vitória? Porque o meu Senhor Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também vamos. Não existe morte, irmãos. Ele venceu a morte. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Nós temos a esperança, nós estaremos com Ele, todos juntos. Amém? Já pensou? Eu vou ver o Ricardo, eu vou ver o pastor Sidney. Não sei. Gente, é coisa linda que o Senhor preparou para a gente. E lá o que Ele fala é ruas de ouro. A gente não consegue imaginar, irmãos. É ruas de ouro. Já pensou você andando num chão
tão lindo, tão brilhante, que você vai ficar encantado até com o chão, que o Senhor preparou para a gente. É tão maravilhoso que não dá para explicar. E hoje, irmãos, Ele quer que a gente viva com essa mente de quem sabe que é de lá e não mais daqui. Ele nos deu outra identidade. Você pode considerar que talvez que você não é mais brasileiro. Agora você é cidadão do céu. Pode todo mundo estar fazendo uma coisa e está todo mundo dizendo que aquilo está certo. Mas se você está voltado para o Senhor Deus e Ele te mostra que isso não está certo, então isso não está certo. Nós não somos mais daqui, irmãos. A nossa identidade é outra. Agora nós somos cidadãos dos céus, livres, porque nem a morte mais pode nos prender. A morte não foi capaz de segurar o corpo do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Você confia no Senhor? Você confia nesse Deus que sofreu tudo isso por amor a nós? Você confia nele? Você confia ao ponto de entregar a sua vida para o Senhor? Você confia ao ponto de falar: Senhor, eu não sei como vai ser o meu dia, mas cuida de tudo para mim. Senhor, eu não sei como vai ser amanhã lá no meu trabalho, mas cuida para mim, Senhor. Espírito Santo, me transforma a minha identidade, coloca na minha mente aquilo que vem de Ti. Tira de mim o que não é Teu e coloca em mim o que vem de Ti, Senhor. Coloca em mim a Sua natureza. Senhor, eu quero nascer de novo. Senhor, eu quero nascer outra vez, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero ver o Senhor vivendo em mim. Que honra ter o Senhor vivendo dentro de mim. Não me deixe ser confundida, Senhor, pelas enganações do meu próprio pensamento. Não me deixe ser confundida pelos prazeres desse mundo. Irmãos, se o pecado fosse ruim, a gente não pecava. A nossa carne produz frutos maus. Mas quando nós voltamos para o Senhor Jesus, nós nos permitimos ser trabalhados por Ele. Senhor, vem e trabalha em nós. Faça-nos matar a nossa carne. Como o Senhor Jesus nos ensinou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A vida com o Senhor é uma vida de liberdade. É uma vida de alegria, é uma vida leve. O Senhor, Ele fala para a gente colocar sobre Ele os nossos fardos. Então, não é pesado, irmãos. Se está difícil, talvez deixar o Senhor Jesus tirar os seus sapatos e lavar os seus pés, às vezes pode ser vergonhoso. Às vezes a gente pode ficar constrangido. Mas o Senhor, Ele já sabe. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te formou. O Senhor, Ele já sabe o que está no seu pensamento. Você não precisa dizer nada, Ele já sabe. Então, se existe algum desejo, algo que te envergonha, talvez, diante do Senhor, não permita que isso te impeça de chegar na presença dEle, porque o véu já foi rasgado. O véu foi rasgado. Adão, quando ele pecou,
ele se escondeu da presença do Senhor. Ele sentiu vergonha. Mas Deus falou: não, vem para cá. Deus matou um cordeiro e vestiu Adão com roupas para cobrir a vergonha de Adão. Ali, no primeiro homem, foi morto um animal. E com aquela pele daquele animal foi coberta a vergonha de Adão e da sua esposa. Então, o Senhor, Ele não quer que você se esconda dEle. Pelo contrário, se está no seu coração, na sua mente, ou, irmãos, se vier na sua mente, você pecou, se esconde de Deus, você não pode ir para a igreja porque você pecou. Irmãos, repreenda em nome de Jesus, porque isso é o inimigo. O inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso. E ele vai falar para você que você não pode se aproximar de Deus, mas isso é mentira. Porque o papel do inimigo é roubar. É nos roubar, é nos matar e nos destruir. Então não deixa. Você vai lembrar do que o Senhor Deus fez. Quando você se sentir assim, indigno, esse é o momento de você correr o mais rápido possível para a presença do Senhor. Falar: Senhor, lava de novo os meus pés. Senhor, eu fiz isso, me lava, eu quero a sua presença, eu quero a sua presença. E na presença do Senhor há liberdade. Ele não nos deixa como nós estamos, mas Ele nos recebe. Ele nos recebe como nós estamos, e aí Ele nos transforma. Ele nos muda, Ele nos lava, para que sejamos como Ele é. E voltando no nosso texto base da palavra de hoje, aquele que se converte ao Senhor, o véu é tirado. E como um espelho, nós refletimos a glória do Senhor. De glória em glória, de vitória em vitória. Essa é a transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mudar a nossa identidade. Nos livrar de uma vida de medo, de dúvidas, de dores emocionais, dores físicas. O Senhor Jesus, Ele não fala Ele não promete para a gente que vai ser tudo bem, que agora não vai mais doer. Não, Ele não promete isso. Mas Ele promete estar conosco no meio das dores, no meio das lutas. O Senhor Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflições. Ele não mentiu para a gente. Ele não falou que ia ser tudo bem. Ele falou: vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, se a gente estiver nele, nós venceremos também. Amém? Porque não é pela sua força, não é pela minha força, é pela força dele. Então, que hoje nós venhamos entregar para o Senhor tudo aquilo que está como peso sobre nós. Seja uma preocupação, seja uma luta, seja uma dor, seja um pecado. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, porque Ele carrega os nossos fardos. Amém? Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigada pela sua palavra. Espírito Santo, nada podemos sem o Senhor. Então pedimos a Ti, Pai, venha nos ajudar a vivermos essa nova vida que o Senhor tem para nós. Venha nos ajudar, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pastora. Aleluias. Continue em oração. Continue em oração. Talvez, como a Thaís aqui ministrou, talvez você esteja falando: eu tô muito, não adianta para mim, não tem solução, eu estou em pecado, eu não consigo. Mas eu quero, em nome de Jesus, te falar que Jesus, Ele pode e Ele quer transformar a sua vida.
Ele quer, é o desejo do coração de Deus. Então, vamos nos colocar em pé em nome de Jesus e continue em oração. E eu quero te convidar a estar se colocando diante de Deus. E se hoje você quer entregar realmente a sua vida a Jesus Cristo, entregar a sua vida totalmente ao Senhor, como a Thaís falou, Ele te recebe do jeitinho que você está. Do jeitinho que você está, para que Ele te transforme. Te transforme dia após dia. Então, feche os teus olhos. E se você aceita, se você quer, eu quero te convidar a orar agora. Levante a sua mão se você aceita realmente. Fala, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Pode tomar conta, pode agir, pode fazer aquilo que o Senhor quiser na minha vida. Pode transformar a minha vida, pode transformar. Se você quer hoje aceitar essa transformação na sua vida, levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, amém. Eu vou orar agora por você. Não vou pedir para você vir aqui, porque é você e Deus. E se no final você sentiu desejo, necessidade de receber uma oração específica, nós temos aí os pastores, você pode procurar os pastores para estar orando por você. Mas agora eu quero orar pela sua entrega. Senhor, eis aqui, Senhor. Oh, Deus querido, os teus amados. Senhor, que hoje, Senhor, está dizendo, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Senhor, traz transformação, cura, libertação, salvação, Pai, para as vidas, Pai, que hoje Te aceitaram, Pai. Talvez lá na casa, assistindo, talvez essa pessoa levantou também a mão. Senhor, eu Te peço por ela também, que o Senhor venha sobre a vida dele, trazer salvação, transformação em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor esteja te abençoando. Queridos, nós vamos agora ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor. O Senhor fala que